Bom dia, tudo certo, né? Todo mundo me ouvindo, tranquilo, porque teve aí uma atualização no Zoom e eu acho que aconteceu alguns problemas em algumas aulas, mas eu acho que rolou aqui. Bom, a gente já viu a parte teórica dessa aula, a gente fez um exercício e faltou o segundo exercício. Eu falei para vocês irem tentando fazer e tudo mais, e não sei se vocês fizeram. Alguém fez o exercício 2? O exercício 2 é esse aqui, ó. Peraí, esse aqui é o 1. A gente fez já. Ou é o exercício 3? Ah, é o 3, né? A professora tá doida. É isso aí, é o 3. Vocês conseguiram fazer? Alguém pelo menos tentou fazer? Tentei, mas acho que deu errado. Bom, gente, o que eu quero falar também. Eu já falei nas outras aulas e agora eu tô repetindo nessa. E eu vou ter que começar a fazer alguma coisa relacionada a isso, que é a participação de vocês, tá? Uma coisa é você pode até não saber o que responder sobre a matéria e tudo mais, mas se eu perguntei se você fez ou não fez, isso você pode responder sim, fiz, sim. Não, não fiz, tentei, não deu certo, fiz, mas acho que deu errado. Entendeu? Vocês podem comentar alguma coisa, eu estou conversando com vocês. Essa é uma aula remota, vocês estão aí presentes, que eu estou vendo quem está como participante, e eu estou aqui. Tudo bem? Então, se eu estiver falando com vocês, vocês, por favor, me respondam. Pode ser um joinha, um não, mas eu quero a participação de vocês, tá? Senão eu vou começar a ter que anotar quem não está participando, quem só está com o nome aqui como se estivesse presente na aula, mas não está presente realmente, porque não está participando, tá? Então, por favor, me respondam, ok? É uma aula remota, vocês estão aí, eu estou aqui agora. Belezinha? Ó, fiz uma pergunta, belezinha? Vamos ver quem vai me responder. Muito obrigada. Então, que a gente continue assim, beleza? Estou só de olho aqui em vocês. Antes da gente retomar o exercício 3, eu vou só dar uma lembrada aí qual que é a matéria dessa aula, só para ficar mais fácil da gente entender o exercício agora, tá? Já faz uma semana que a gente não se vê e tudo mais, né? Então vamos lá. A gente estava falando nessa aula sobre o sistema termicamente isolado, tá? E o que é um sistema termicamente isolado? Quando os corpos que estão dentro de algum recipiente em que não fazem troca de calor com o meio externo, só entre si, tá? Eles estão dentro de um recipiente, então pode ser que faça troca de calor só entre si e também com as paredes internas desse recipiente. Aí depende do caso. Quando esse recipiente que eu digo, né, ele vai ser um calorímetro. Então, quando a gente fala que um calorímetro é ideal, quer dizer que as paredes internas desse calorímetro não influenciam na troca de calor com os corpos que estão dentro, tá? Quando ele não é ideal, então a gente tem que considerar aí essa troca de calor.
Tudo bem? Quantidade de calor relacionada à troca e tudo mais, vocês já sabem calcular. Então, tem o calor sensível e o calor latente. Calor sensível quando há variação de temperatura, calor latente quando há variação de estado. Beleza? Vocês já sabem a formulazinha de cada um para os corpos aí que estão trocando essa energia. Quando a gente vai calcular a quantidade de calor que a parede interna ali do calorímetro está fazendo, aí vai ser essa formulazinha aqui, ó. Quantidade de calor do calorímetro é igual à capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Nos enunciados sempre vão estar bem definidos se é para considerar ou não. Não que vai estar escrito considere ou não considere. Alguns vão até estar escritos não considere, troca de calor, mas é difícil. O que vocês vão analisar durante um enunciado pode estar escrito que o calorímetro é ideal. Aí você, opa, então não vou considerar a troca de calor com as paredes internas. Se não tiver escrito nada e ainda estiver dando informações sobre a capacidade térmica do calorímetro, a temperatura inicial do calorímetro, pô, então você vai ter que considerar, né? Então você vai pegar ali no enunciado, tá? E aí o que acontece? Se a gente tem aí essa troca de calor num sistema que está isolado, aí a gente pode falar que a soma das quantidades de calor trocadas foi igual a zero, porque enquanto um ganhou um pouquinho, o outro perdeu-se um pouquinho. E aí, então, quer dizer que a soma da quantidade de calor trocada entre os corpos, e se for o caso, entre as paredes internas ali do calorímetro, também vai ser igual a zero. Tá? E esse foi, basicamente, foi essa fórmula que a gente utilizou para o exercício 1 e para o exercício 2 dessa aula. Tá? Foi um pouco mais rápido, porque a gente já viu isso, só estou relembrando para o exercício 3 aí pegar o caminho e vocês não ficarem tão perdidos para quem não lembra. Tudo bem? Então, eu vou até o exercício 3 aqui, para a gente começar a resolver ele. Muito bem, então vocês já pegaram aí o resumão que eu dei. Então, vamos para o exercício 3. Em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 80 calorias por grau Celsius. Olha que interessante, já está dando informação da capacidade calorífica ali da garrafa térmica, do recipiente. Então, a gente vai considerar a troca de calor, né, com esse recipiente. Então, dentro dessa garrafa tem M gramas de água. A gente não sabe quanto que é essa quantidade de massa, a gente está chamando de M, tá? Mas essa água que está aí dentro da garrafa está com uma temperatura de 60 graus Celsius. E ela está com equilíbrio com o recipiente, ou seja, se a água está em equilíbrio com o recipiente, quer dizer que ambas estão com 60 graus Celsius, né? Elas já estão em equilíbrio. Então, tem uma garrafa com água dentro, ambas com 60 graus Celsius de temperatura em equilíbrio, beleza. Aí, o que aconteceu? Foi adicionado 200 gramas de gelo, tá? E o gelo está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, vamos supor que realmente essa garrafa térmica seja muito boa e não há troca de calor com o meio exterior, determine o valor dessa massa de água, que é o Mzinho, que a gente não sabe, para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. Tá? Então, quanto de massa que tem que ter ali de água para que essa água com as paredes internas do recipiente da garrafa térmica mais o gelo cheguem em equilíbrio todos com a temperatura de 10 graus Celsius.
ou seja, 10 graus Celsius é a nossa temperatura final. Vai haver variações aí, certo? A temperatura final vai ser 10. Para a gente definir essa massa, tem alguns dados que vão nos ajudar aí na fórmula, tá? O calor específico da água em forma líquida, uma caloria por grama vezes graus Celsius. Aí tem o calor específico da água, só que sólida, gelo, que é meia caloria por grama vezes graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Vocês estão vendo que a gente está usando tudo grama aí, né? Nas unidades de medidas e graus Celsius. Então, prestem atenção também nas unidades de medida. Alguma dúvida sobre o que o enunciado está pedindo? Vocês entenderam? Tem uma água dentro de uma garrafa térmica, que já está em equilíbrio térmico com a garrafa térmica, foi acrescentado gelo. Tá? E aí, o gelo, essa água, a garrafa, todos vão ficar com 10 graus Celsius. Quanto de massa de água tem? Essa é a pergunta. A gente sabe que se a gente está considerando que tem um equilíbrio térmico aí, que o meio exterior não está influenciando, então eles estão isolados termicamente, a gente sabe que as trocas aí, a quantidade de calor de cada corpo trocado vai ser igual a zero, tá? Então, quais corpos que a gente tem? A gente tem o gelo, a gente tem a água e a gente tem a garrafa. Então, eu coloquei que a quantidade de troca do gelo, mais a quantidade de troca da água, mais a quantidade de troca da garrafa, das paredes internas e tudo mais, vai ser igual a zero, ok? E aí, essa hora que a gente substitui esse Qzinho da garrafa já tem os valores para calcular, tá? Que é a variação vezes o calor, a capacidade térmica. Beleza? (80) é a capacidade térmica. A gente faz para descobrir a quantidade de calor que a garrafa está trocando, essa é a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura da garrafa. Aí sim a gente sabe a quantidade de calor. Beleza? Então, essa hora que a gente substitui esses quezinhos lindos. O que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Quando tem variação de temperatura, é quantidade de calor sensível. Então, é aquela formulazinha lá do MC delta teta, certo? Quando tem variação de estado, não é o calor sensível, é calor latente. E eu falei para vocês que vocês precisam prestar atenção se nesse acontecimento, neste evento que vocês estão estudando no exercício, vai ter variação de estado ou não. Vocês precisam prestar atenção, tá? Então, vamos analisar o seguinte. A garrafa não vai mudar o estado, né? E a gente já sabe a quantidade de calor dela através da fórmula que a gente aprendeu, tá? Que é a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Nós vamos substituir isso bonitinho. Quantidade da água. A água que está lá dentro da garrafa, ela está a 60 graus Celsius inicialmente, certo? E tem que chegar a 10. De 60 até 10, a água muda de estado? Não, né? De 60 até 10, ela só vai mudar de temperatura. Então, esse Qzinho da água, a gente só vai substituir pelo calor sensível, que é a formulazinha do MC delta teta. Ok? Mas, se a gente for analisar a quantidade do gelo aqui, o gelo, ele vai em forma sólida, né, gelo, a menos 20 graus Celsius, e ele tem que chegar a 10. Bom, nós sabemos que quando a água chega a zero, ela muda do sólido para líquido, né? Se ela estiver em forma sólida. Então, do menos 20 até zero,
ela vai ter variação de temperatura em forma de gelo. Quando chegar no zero, ela vai receber calor, né? O gelo vai receber calor, só que ele não vai estar mudando a temperatura, ele vai estar mudando o estado para líquido. E finalmente, quando ele virou totalmente líquido, ele vai continuar variando a sua temperatura do 0 até o 10. Tá? Ou seja, só o gelo aqui, ele vai se ramificar em 3 quezinhos, em 3 quantidades de calor. Quantidade de calor sensível, quando há variação de temperatura ainda em forma de gelo, mais quantidade de calor latente, quando ele faz a fusão, né, que vai mudar de gelo de forma sólida para líquida, mais quantidade de calor sensível em forma líquida, que vai ser do 0 até o 10 graus Celsius finalmente. Entenderam? Então, nós vamos ramificar esse gelo aqui em 3, porque tem variação de estado aí no meio do acontecimento. Entenderam? Vamos lá. Eu não tinha pensado nisso, coloquei tudo direto. Se tu não levou em consideração, então já deve estar errado mesmo. Então, vamos substituir bonitinho aqui. Aqui, nessa linha de baixo, só foi tá escrito exatamente o que eu falei para vocês agora, tá? Vocês podem ver que o gelo eu coloquei entre parênteses aqui, só para ficar mais fácil de visualizar, mas não há uma necessidade. Então, a do gelo, eu coloquei a quantidade quando ele ainda é sólido, mais a quantidade quando está ocorrendo a fusão, mais a quantidade de calor quando ele está em líquido, tá? A quantidade da água e da garrafa eu só copiei porque, né? Agora sim, agora eu tô substituindo bonitinho aí. A gente sabe que do gelo, quantidade de calor do gelo, quando ele tá sólido ainda, que ele vai fazer a variação de temperatura do menos 20 até o 0, então é calor sensível. Fórmula do calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu coloquei bem definido cada um o que é, para ficar mais fácil depois de vocês irem estudar e rever o vídeo e tudo mais. Mas olha só, massa do gelo, calor específico do gelo quando ainda é sólido, que ele ainda está em forma de gelo, vezes variação de temperatura. Aí, essa parte aqui da fusão, a gente faz, então, quantidade de calor latente. Então, eu vou fazer a massa do gelo vezes aqui o calor latente da fusão, tá? Que já tá dado aqui nos dados, olha só. E aí, depois que ele virou líquido, ele continua variando a temperatura. Então, a gente calcula o calor sensível para essa situação também. Então, o gelo, quando está em forma líquida, a massa desse gelo aí, continua a mesma massa, né? Vezes o calor específico do gelo em forma líquida, que é a água, né? Vezes a variação de temperatura que ele faz em forma líquida. Ok? Muito bem, então o gelo é todo esse parênteses aqui. Agora, quantidade da água. A água está a 60 graus Celsius, vai até 10, é só calor sensível mesmo, não tem variação de estado. Então, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E a da garrafa, a gente aprendeu a calcular, tá? Que é a capacidade calorífica da garrafa, vezes a variação de temperatura. Muito bem, vocês viram que tem muitas informaçõezinhas aí na hora de montar. Então, precisa ser feito muito carinho. Agora a gente vai substituir os valores. Também devagar. A massa do gelo foi 200 gramas, então 200. Calor específico do gelo, quando ele está em forma sólida, vale meio.
Então, meio. Tá aqui nos dados denunciado, ó. Meio. A variação de temperatura, bom, ele entra com menos 20, é o inicial dele. E até ele chegar no zero, ele ainda está em forma de gelo. Então, eu considero até o zero. Zero é o final. Variação não é final menos inicial. Então, eu fiz zero menos o menos 20. Beleza? Quem quiser fazer de forma direta já pode fazer, não tem problema. Já colocar aqui o 20 positivo de cara. Estou colocando passo a passo para ficar descrito cada umzinho. Muito bem. Massa do gelo ainda é 200. Massa do gelo sempre 200, né? Calor latente de fusão está dado no enunciado, que é 80. Prestem atenção na unidade, ó, tá com grama, o gelo estou usando em grama, então tá certinho, não preciso fazer mudança. Beleza? Então, pronto. Fez a fusão, virou líquido. Aí ele tá a 0 graus Celsius, ele vai até 10, né? Então, a gente tem que calcular o calor sensível para isso. A massa ainda continua 200. Calor específico agora vai ser em forma líquida, que vale 1. E a variação de temperatura vai ser de 0 a 10. Quem é o final? 10. Inicial, 0. Então, vai ser 10 menos 0. Tá aqui, 10 menos 0. Terminamos a saga do gelo. Tá? Agora sim a gente vai definir a da água. E vai entrar a nossa incógnita, que é o que a gente precisa descobrir. A massa da água. Bom, a massa da água, a gente não faz ideia qual seja, é o que a gente quer descobrir, que é o Mzinho. Então, massa da água, vou substituir só por M, que é o que a gente tem que descobrir. Calor específico da água em forma líquida, 1. Variação de temperatura. Bom, ele começou a 60 e foi até 10. Então, 10 é o nosso final. Então, fiz 10 menos 60, quer dizer, final menos inicial. Ok? Então, já foi a da água. Agora, a garrafa. Aqui, a capacidade calorífica da garrafa, 80, tá no enunciado. Aqui, ó. E a variação de temperatura da garrafa. A garrafa também começou a 60 e vai até 10. Então, 10 menos 60. Ufa! Alguma dúvida até aí? Todo mundo entendeu cada númerozinho, o porquê e tudo mais? Para regular a variação de temperatura, devemos sempre levar em conta a temperatura do corpo com a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio é a temperatura do corpo. Se ele está em equilíbrio, a temperatura do corpo é igualzinha à do equilíbrio. Entendeu? Mas aqui no enunciado sempre oferece temperatura. Não, ó, ele está falando que a água estava a 60 graus Celsius e estava em equilíbrio com a garrafa. Então, quer dizer que elas estavam com valores iguais de temperatura. Se ela estava com 60, a garrafa também estava com 60, já que elas estavam em equilíbrio. Entendeu? Mas qual a sua dúvida, então? Mas na hora de calcular a variação, não tem que subtrair da temperatura inicial. Não, a variação é a final. A ideal que você está chamando a final aqui, quer chegar? A variação é sempre final menos inicial. Tá? Porque é uma variação. Começou com uma, terminou com outra. Então, a variação você sempre faz final menos inicial.
Beleza? Então, beleza. Bom, todo mundo substituído bonitinho, agora a gente vai fazer as continhas, tá? Prestem atenção nos sinais e tudo mais, para não ter problema. Que a parte mais difícil que eu acho é montar isso, você entender. Não é difícil, eu acho não que seja difícil, mas é a mais difícil, né? Porque na hora de fazer conta, é continha de vezes, né? Multiplicação, mais, menos. Isso aí é tranquilo. Então, não errem nisso, por favor, prestem atenção. Aqui a gente vai fazer a continha para cada um. Primeira coisa que eu fiz, eu acertei aqui as variações. Ó, 0 menos 20 é 20 positivo. Copiei o resto. Aqui eu copiei, porque não tinha nada para resolver. 10 menos 0, 10. 10 menos 60, menos 50. 10 menos 60, menos 50. Então, nessa linha de baixo, eu só acertei aí as continhas de subtração que precisavam ser feitas, tá? E acertei também os sinais. Aí, agora sim, eu fiz a continha, ó, 200 vezes meio vezes 20. Opa, que meu mouse tá... 2.000. 200 vezes 80, 16.000. 200 vezes 1 vezes 10, 2.000. 1 vezes menos 50 vezes m, menos 50m. 80 positivo vezes menos 50, menos 4.000. Tá? Gente, a gente vai agrupar os termos agora, isolar o m e pronto, a gente descobre. Agrupando os termos aí, fazendo 2.000 mais 16.000 mais 2.000 menos 4.000, a gente tem 16.000. O menos 50m continuou. Joga o menos 50m lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. E finalmente a gente isola de vez o mzinho. Não tem mais espaço na poxa. Esse 50 que está multiplicando vai vir dividindo. E, tcharam, fazendo essa divisão, nós temos o valor da massa. 320. 320 o quê? Qual é a unidade de medida dessa massa? Vamos ver quem vai me responder aí no chat. Qual é a unidade de medida dessa massa? Caramba, hein, Ana? Arrasou. Grama, gente. A gente está usando tudo em grama. As massas do gelo que a gente usou em grama. A massa da água vai ser em grama. A gente não tem um padrão aí para poder montar a fórmula. Então, massa vai estar em grama, 320 gramas. Alguma dúvida? Não é difícil, né? Vocês viram que é só muita informação para colocar. Mas se você for analisar um de cada vez, com calma, não é difícil. O negócio pega, eu acho que é na pressa, porque vocês têm mania de pegar os valores e já querer substituir numa forma que vocês já viram e já chegar em alguma resposta, entendeu? E não é bem assim, a gente tem que ler, entender o que está acontecendo, analisar, tem variação de estado? Ah, não tem, então eu considero latente. Tem variação de temperatura, então eu considero sensível. Com calma. Não é difícil. Bom, com isso, terminamos a aula anterior e vamos já para a introdução à termodinâmica. Gente, termodinâmica. O que vocês acham que a gente vai falar? O que é a termodinâmica? O que ela relaciona? Com o quê? Dinâmica. É isso. Energia térmica com energia mecânica. Mecânica é energia do movimento, né? Dinâmica. Tá? Então, finalidade da termodinâmica. De forma simplificada, vamos analisar e contabilizar as possíveis conversões de energia térmica em energia mecânica. Ou o contrário, energia mecânica em energia térmica. Ok? Então, aqui já tem um exemplão, que é um dos primeiros que vocês veem, eu acho, já como exemplo
relacionada à termodinâmica, que é a variação de temperatura térmica, de energia térmica com energia mecânica, que são das máquinas a vapor. Então, ocorre a transformação de energia, parte da energia térmica, proveniente da queima de combustíveis, carvão, lenha, qual combustível que for, em energia mecânica, que é o movimento. Acho que é o primeiro exemplo que vocês têm de cara, aí quando vocês estudam isso, já no ensino fundamental, né? São as máquinas a vapor. Um detalhe importante que vocês precisam prestar atenção é que, ó que interessante que está escrito já aí. Parte da energia térmica. Nem sempre, na maioria das vezes, não é toda a energia térmica que estava presente que vai ser transformada em energia mecânica. Uma parte é perdida, dissipada, transformada em outro tipo de energia. Beleza? Não significa que é totalmente. Por isso que muitas vezes a gente calcula a eficiência das máquinas, que é o quanto que ela consegue realmente aproveitar da energia inicial. Então, era uma energia térmica. Se a gente considerar que a eficiência é de 100%, então toda a energia térmica vai ser transformada na energia que a gente quer, que é a mecânica do movimento. Mas não é a realidade, né? Então, a gente vai começar a ver sobre a eficiência. DP. Eu tava lendo DDQ, eu fiquei, mas DDQ? O que ela quer dizer com isso? DDP. Tem uma relação, mas mais futura. DDP a gente vai ver em física A. Então, para dar uma relembrada, e espero que vocês já nem precisem disso, que vocês já me respondam no chat todos os exemplos possíveis existentes de cada modalidade de energia que eu vou citar aqui. Então, estou a postos aqui com o meu chat aberto e eu quero que vocês me digam sobre a energia que eu vou colocar, hein? Bom, principais modalidades de energia que a gente vê aí. Energia cinética. Chat aberto. O que é energia cinética? Está relacionada ao quê? Está relacionada a isso, mas estou dizendo a base, a Maria Vitória. Movimento. Muito bem, arrasaram. Associado ao movimento de corpos. Quem tiver com a apostila aberta já está garantido, né? Mas eu quero aí a participação, hein? Então, energia cinética, gente, é questão de movimento. Tem um exemplo aí de uma usina eólica, por causa que tem o movimento das hélices, tá? Então, tem aí energia cinética associada, que vem dos ventos, que faz movimentar e tudo mais. Energia cinética, sempre quando tem movimento. Lá no primeiro ano do ensino médio, a gente viu bastante a fórmula da energia cinética, e a gente via que tinha velocidade no meio da fórmula. E eu falo que quando a gente sabe a fórmula, ajuda a gente a associar ao que está falando, né? Na fórmula da energia cinética tem velocidade. E algo que está em movimento possui alguma velocidade. Se a velocidade é zero, então a fórmula ali, o resultado vai dar zero, quer dizer que não possui energia cinética, que não está em movimento. Certo? E aí a gente vem também a energia potencial. A energia potencial, ela é a energia que está armazenada em um sistema de corpos. Dessa energia potencial, que a gente também já viu na aula passada, vocês respondendo, olha, vocês podiam pelo menos disfarçar que não estão vendo a apostila e responder uma coisa diferente do que está escrito exato na apostila, né? E aí, o que está relacionado? Não sei se vocês lembram, energia potencial tem a energia potencial gravitacional, elástica e a elétrica, que é o que vocês já viram, tá? Inclusive, energia potencial elétrica nós estamos vendo em física A, né, na sexta-feira.
Energia mecânica é o quê? É a soma da energia cinética com a energia potencial. E quando eu digo energia potencial, são todos os seus ramos ali inclusos, né? Da elástica, a elétrica e a gravitacional. Energia mecânica, então, está relacionada em si ao movimento, tá? O exemplo dado aqui do esqui, entre A e C, a energia mecânica do esquiador se deve à presença de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Ele está descendo, ele está em movimento e ele está a uma certa altura. Então, tem aqui energia potencial gravitacional acumulada também, tá? Quando ele chega em B, a energia mecânica do esquiador se resume apenas à energia cinética, porque ele só continua em movimento, mas não tem nenhuma altura. Então, não vai ter o acúmulo aí de energia potencial, não vai ter o armazenamento de energia potencial. A gente fez bastante exercícios, né? Ano passado, a gente via a historinha descendo no escorregador, de montanha-russa, o carrinho, quando estava em cima, tinha energia cinética e potencial gravitacional. Quando ele descia, já estava na parte de baixo, na base, só tinha energia cinética, não contava mais gravitacional. Vocês lembram? Deixa eu só fazer a chamadinha aqui. Vou fazer de novo. Deixa eu ver no chat. Sim. Física ano passado foi muito confuso para mim, mas como sempre. E o pior, Catarina, que a gente resgata tudo do ano passado, né? A gente sempre faz isso. É o que eu falo em exatas. É um resgate eterno. Deixa eu ver. Tô tirando aqui o print. Bom, o que vocês precisam fazer para a próxima aula? A gente já viu uma partezinha da parte teórica, né, dessa aula, então talvez vocês não consigam resolver os exercícios, mas quem quiser tentar, pode tentar ler o resto aí que tem de informação, e aí já pode ir tentando fazer os exercícios. Da aula anterior que a gente terminou, vocês podem fazer tarefa mínima e tarefa complementar já, ok? A Catarina aí tem que correr. Mas há tempo, sempre há tempo. Você consegue. Tá? Gente, façam mínima e complementar da aula que a gente terminou. Tentem ler o resto da matéria que a gente começou e tentar também fazer os exercícios para a gente ter aí uma base legal para a próxima aula. Tudo bem? Até mais. Boa semana. Até sexta.